E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma modalidade que tem um parentesco interessante com a natação. Eu falei há algum tempo atrás sobre águas abertas, explicando que muitas vezes as provas de natação em águas abertas nascem da vontade do nadador em se superar e fazer umas coisas mais interessantes, sair daquele ambiente restrito da piscina, fazer uma coisa ao ar livre, né, com maiores distâncias, mais solicitantes, mais desafiadoras. Esse vídeo que eu vou falar hoje é um desdobramento ainda maior dessa vontade de enfrentar novos desafios, de fazer coisas novas e diferentes, porque eu vou falar sobre o triatlo. Aquela prova combinada onde o mesmo atleta faz natação, faz ciclismo e faz corrida, né? E vocês vão ver que ela tem muito com a natação, tem muito a ver com a natação. O triatlo, ele surgiu mais ou menos na década de 70, na cidade de San Diego, na Califórnia. Foi lá que ele aconteceu. E logo de início, ele foi muito bem aceito, as pessoas começaram a praticar em várias distâncias. O indivíduo que teve a ideia inicial foi um tal de Jack Johnston. Ele é o pai do triatlo, ele que criou o triatlo. E o primeiro triatlo foi um triatlo de 18 quilômetros de provas ao todo, com uma prova de 460 metros de natação, 8 quilômetros de ciclismo e 9,6 quilômetros de corrida. Esse foi o primeiro triatlo lá meados da década de 70. Aí o triatlo foi se desenvolvendo, foram criando outras provas, mais ou menos dessa mesma distância, um pouco maiores, a coisa foi indo. Mas o triatlo conseguiu admiradores e adeptos muito nas Forças Armadas, principalmente na Marinha Americana. A Marinha Americana, os fuzileiros navais, os marinheiros adoravam o triatlo e praticavam muito isso. E no Havaí, os Estados Unidos têm uma base naval lá, a base naval de Pearl Harbor, antiga lá, né, famosa. E lá tinha um sujeito chamado John Collins, um oficial da Marinha, que, reza a lenda, se envolveu numa discussão com outras pessoas sobre qual seria a modalidade mais completa e mais solicitante como atividade física, se seria a natação, se seria o ciclismo ou se seria corrida. Ficou aquela discussão, aquele bate-boca, cada um puxando a sardinha, né, a brasa para sua sardinha, ficou aquela coisa e tal. E aí esse John Collins falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova, vamos fazer um triatlo, que é essa prova que começaram a fazer aí agora, vamos fazer um triatlo, que são as 3 provas, só que vão fazer umas distâncias maiores, umas distâncias para fuzileiros navais, para gente preparada, vamos fazer. Sabe o que eles fizeram? Eles juntaram 3 provas que já aconteciam lá no Havaí de maneira individual. Eles pegaram uma prova de natação, uma prova de ciclismo, uma prova de corrida que já existiam e juntaram. Foi isso que eles fizeram. Não sei se vocês sabiam disso. Tem até o nome das provas. Eles pegaram a The Waikiki Rottwater Swim, que era uma prova de natação de 3,8 quilômetros. Uma outra prova de ciclismo chamada The Around Oahu Bike Race, seria a volta da ilha de Oahu, é uma das ilhas lá do arquipélago havaiano, né? 180 quilômetros na bike. E a maratona de Honolulu, que é a capital do Havaí. Pegaram 3 provas lá, fazendo de uma vez só. Esse John Collins, além dele ser meio desmiolado, ele conseguiu mais 14 desmiolados para fazer isso, e treinaram um pouquinho, fizeram uma preparação lá, e no dia 18 de fevereiro de 1978, em pleno verão havaiano, saíram para fazer essa prova. Esse John Collins era um atleta, foi ele que teve... Ele é o pai do Ironman, não é o pai do triatlo, né? O pai do triatlo é aquele outro que eu falei. Esse John Collins, ele estava bem condicionado e ele saiu bem na natação, liderou a natação, liderou o ciclismo, e na maratona ele estava liderando mais ou menos até a metade dela. Só que na metade da maratona ele foi ultrapassado por um outro atleta chamado Gordon Haller.
esse Haller ultrapassou John Collins mais ou menos na metade da maratona e venceu o primeiro Ironman, transformando-se no primeiro Ironman da história. Gordon Haller. Ele fez a prova com 11 horas e 46 minutos. Hoje, para vocês terem uma ideia, a prova é feita por volta de 7 horas e pouco, né? Na época, 11 horas. Para você ter uma ideia, dos 15 participantes que largaram nesse primeiro Ironman, só 12 chegaram, 3 abandonaram. Você vê que não foi uma prova fácil mesmo, com gente treinada, fazendo pela primeira vez. E aí, esse advento do Ironman do Havaí, que nada mais é do que um triatlo sofisticado e mais solicitante, o triatlo se pulverizou pelo mundo. Ele já tinha sua força própria e o Ironman ajudou a catapultar essa prova combinada para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, hoje existem 139 provas de Ironman pelo mundo. 139. Dos quais 40 são chamados Ironman Full, que é o Ironman completo, com essas medidas originais, e 99 chamados meio Ironman, que é aquele que o nome técnico correto é Ironman 70.3. Por que 70.3? Porque é mais ou menos a soma de todas as medidas em milhas, que é mais ou menos a metade do Ironman original. Eles chamam de Ironman 70.3. Na nossa gíria, no nosso jargão, meio Ironman. São 99 meio Ironman pelo mundo. É bastante coisa. Fora outras provas de triatlo com outras medidas, e a coisa foi se pulverizando pelo mundo todo, né? Para vocês terem uma ideia também, o mais rápido, o melhor resultado de triatlo, você sabe que provas abertas, em locais abertos, sim, não é correto dizer-se recorde, né? Melhor resultado, a maratona, o melhor resultado da maratona há pouco tempo, foi aquele resultado de 2 horas, 1 minuto e qualquer coisa, né? Uma coisa impressionante. E o melhor resultado do Ironman Full, o Ironman original, com as medidas originais, foi conseguido aqui no Brasil, em Florianópolis, no Ironman de Florianópolis. Não foi por um brazuca, foi por um inglês chamado Timothy Philip. Né? No dia 28 de maio de 2017, ele fez 7 horas, 40 minutos e 33 segundos. Gente, ó, todos esses nomes, essas datas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um texto bem completo a respeito disso, para vocês que gostam disso, vocês podem entrar, dar um recorte e cola, que vocês vão ter todos esses dados, não precisa se preocupar com isso. Eu estou só passando algumas coisas, algumas dicas para vocês. E o triatlo em 2000, em Sydney, nas Olimpíadas de Sydney em 2000, passou a ser esporte olímpico. Eles pegaram umas medidas intermediárias, um pouco menores do que o meio Ironman. O triatlo olímpico é um pouco mais curto do que o meio Ironman. Diz a lenda que por razões de transmissão de televisão, tempo de televisão, essa coisa toda, então a medida olímpica acabou sendo estabelecida um pouquinho mais curta. Eu vou deixar essas medidas todas também, vou fazer uma tabelinha, deixar para vocês aqui embaixo. Mas em 2000 em Sydney foi a primeira vez que se disputou o triatlon em Olimpíadas, né? Aqui no Brasil, presença do Brasil no Ironman. Primeiro Ironman que aconteceu nas medidas oficiais, Ironman Full, aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, em 1987. Veja, nem demorou tanto para a gente fazer o nosso primeiro Ironman. Mas ainda era uma prova que estava fora do calendário oficial. O primeiro Ironman no Brasil, que valeu como classificatória para o Ironman havaiano, aconteceu aqui no Brasil só em 1991, que foi o Ironman disputado em Porto Seguro, na Bahia. Por que eu dei esse histórico sobre o triatlo e, consequentemente, sobre o Ironman, que nada mais é do que um triatlo? Porque veja que veio de um nadador. Por que o triatlo, por que o nadador que teve essa ideia? Porque a natação é um padrão motor muito mais sofisticado, muito mais restritivo. É muito mais difícil você pegar um corredor
e transformar num triatleta, porque ele vai ter que pedalar e nadar. Nadar é difícil. Nadar exige um aprendizado muito grande. Ciclismo exige aprendizado. Tem gente que não sabe andar de bicicleta. Mas o aprendizado é relativamente bem mais simples. A natação não. A natação, o cara tem que ir para a piscina, tem que aprender a nadar, tem que ganhar resistência na piscina. Já fiz vídeos a respeito disso. Depois ele tem que evoluir para águas abertas, que foi o vídeo que nós fizemos. Daí essa relação toda que eu estou fazendo aqui. E depois de águas abertas, evoluir para o triatlo. Então veja que é um crescendo. E para os nadadores é muito mais fácil. Para o nadador, pedalar e correr. Para ele é muito mais simples, porque o mais difícil ele já sabe fazer, que é nadar e nadar em águas abertas. Para um ciclista, correr, tudo bem. Nadar é complicado. Tem que aprender a nadar. Se ele não sabe nadar, complicado. Para um corredor, pedalar, mais ou menos. Se ele não sabe, vai ter que aprender. Mas nadar, mesma coisa. Problema. Então veja que a modalidade que é limitante nessa história toda é a natação. Se o indivíduo tiver natação, ele tem o mais difícil. Daí, para se transformar num triatleta, é muito mais fácil do que os atletas das outras duas modalidades. A natação contribui para o triatlo com atletas muito mais do que o ciclismo e a corrida. Você encontra muito mais ex-nadadores entre os triatletas. Interessante isso, né? Então esse é um outro caminho. Eu já fiz um vídeo aqui, nós já conversamos então a respeito do nadador de piscina que vai para águas abertas, pois tem nadador que faz um caminho ainda mais sofisticado, maior. Ele vai para o triatlo. Da piscina para águas abertas e das águas abertas para o triatlo. Bonito isso, né? Eu conheci vários triatletas que eram ex-nadadores. Ex-nadadores. Tipo magro, ectomorfo. Ex-nadadores. Muito bacana. Então esse é o parentesco, essa é a ascendência que o triatlo tem. O triatlo tem muita ascendência da natação. Até hoje a influência é muito forte. Claro, e todas aquelas adaptações que eu já comentei nos vídeos sobre águas abertas, com relação à saída, com relação ao equipamento todo, com relação à orientação, aquelas coisas todas aquelas adaptações para águas abertas vão estar presentes no triatlo, seja o triatlo mais normal, seja o triatlo olímpico, seja o triatlo Ironman, seja o triatlo que for, vão estar todas presentes. E o indivíduo tem que aprender a andar de bike. Quando eu falo aprender a andar de bike, andar naquelas bikes de alta performance, com aquele apoio na frente, né? Com aquela roda fininha, dependendo da situação, até com aquela roda traseira fechada, aquilo tudo, né? Se adaptar ao capacete, né? Nesse caso todo. E na corrida também aprender a correr. Corrida é um padrão de movimento natural, mas tem gente que não sabe correr, corre tenso, corre com o ombro erguido, corre chacoalhando o braço de lado, tem que chacoalhar o braço na frente e para trás, tem que aprender a correr também. Porque como é uma prova extremamente desgastante, principalmente dessa medida Ironman Full para frente, tem inclusive uma prova chamada Ultraman, que é muito maior do que o Ironman. Incrível, né? O pessoal não tem limite, não tem juízo também, né? Então, o indivíduo tem que aprender, mas o aprendizado mais árduo, mais difícil é a da natação. Tá bom? Por hoje era isso só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, ativem o sininho para receber as notificações, se inscrevam no meu canal se ainda não são inscritos, divulguem o meu canal para os seus amigos, para eles seguirem, mandem sugestões, as sugestões boas, todas as sugestões eu respondo e as melhores sugestões viram vídeo aqui com a gente. Tá bom? Tchau!